Olá pessoal, vou apresentar para vocês aqui a feitura de umas maquetes de umas antigas sinagogas na cidade de Cafarnaum. Estive lá nas ruínas de Cafarnaum no ano de 2017 e aqui fotografei, por exemplo, esse carrinho aí, essa ponta deste grifo de coluna, né? Que é um friso, na verdade, que retrata esse carrinho aí, que você percebe as rodas, olha, um carrinho com uma arca, onde provavelmente levavam os livros da lei, os livros da sinagoga. Está nesse friso aqui, tá vendo? E também, olha, essa capitel com uma menorá inscrita aqui, não é? Desta sinagoga aqui, esta é uma grande sinagoga, eles chamam a sinagoga branca, construída sobre os restos da sinagoga de Jesus. Aqui embaixo, nessa outra nível de construção, deve estar, ó, nesse nível aqui das pedras mais escuras, está a sinagoga do primeiro século de Jesus. Então, são os restos da sinagoga que está lá, é uma sinagoga do quarto século, né? Aqui, olha, o fundo dela, o fim da sinagoga. Aqui é a parte do fundo mesmo, estou olhando na parede de trás, aqui aquele puxadinho ao lado que tem. Aqui a lateral, o restou dessa lateral dela. Aqui é a entrada pela frente, tem as portas entrando aqui, ó, a porta principal dela está aqui, né? Dentro a área, umas colunas enormes, grandes, né? O que existia dentro dessa área aqui, né? Num canto você percebe que quase 1,5 m, 1,20 m abaixo você tem os restos da antiga sinagoga que existiu nesse local, né? Aqui aquele detalhe daquela portinha do fundo, aqui ó, onde as pessoas se assentavam, né? Na sinagoga. E um detalhe até, né, numa das passagens, um risco no chão, deve ser as crianças, devem ter feito alguma brincadeira, alguma coisa aí, né? Aqui, ó, a entrada, e esse vídeo retrata a minha visita no local e na casa de Pedro. Vamos ver. Vamos entrar na sinagoga de Cafarnaum. Então imagine que Jesus ensinou, não nessa sinagoga, porque ela é do período posterior, mas ele ensinou na sinagoga que está debaixo desse lugar aqui, não é? Possivelmente. Vejo os lugares para sentar debaixo, aqui, nesse lado níveis, aqui, ó. Porque dizem que tem, você pode ver aqui o nível anterior, olha, lá embaixo, aquela pedra mais escura, deve referir ao nível da sinagoga primitiva, que é até uma passagem. E aqui nós vamos no anexo dessa sinagoga, que por muito tempo não sabia o que era, mas provavelmente funcionou como uma escola sinagogal aqui, né? Uma escola onde se ensinava as crianças. E esse ponto aqui mostra um brinquedo das crianças, talvez joguinhos deles, né? Jogos com pedras, coisas assim. Então, é interessante imaginar que as crianças brincaram nessa área enquanto não estavam sendo ensinadas. E aí a gente faz o roteiro de Jesus. A gente sai da sinagoga. Então, eu só mostrei até aí, né? Essa é a sinagoga. Então, o que aconteceu? A sinagoga do quarto século, essa sinagoga grande que nós vemos aqui é o desenho de um artista, ela foi construída sobre uma sinagoga mais antiga, pequenininha, tá vendo? Menorzinha. Essa é uma concepção, essa é outra, né? Do primeiro século, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver como seria a aparência dessa sinagoga e fazer o modelo. Então eu peguei a planta, né, que isso é fácil retirar a partir do dado arqueológico, e comecei em cartão, né, usando escala e tudo, reproduzir aqui, né. Então, a planta baixa acaba sendo o modelo para toda a obra. Da planta, tirei as dimensões das paredes, né, e elas foram aparecendo. Aí a lateral, né, a cobertura da lateral, né, esse bloco aqui ao lado, pequenininho, foi aparecendo, né. Depois eu tive que fazer esses andares para fazer essa segunda seção aqui em cima, né. Então, os andares, a parede divisória, né, e veja, já está ficando com um jeitinho, né. O telhado principal, depois os bancos para se assentarem lá nas pontas, lembra que nós vimos os bancos, de todo lado tem esse banco aqui. Aí as colunas foi um pouco mais trabalhoso, fazer as colunas, fixar, fiz com palito, né, e a madeira, né, para ficar aquelas colunas lá no meio. Acabou ficando pronto, né.
E aí, então, o formato final ficou esse. Eu coloquei também umas colunas aqui nesse peristilo, né, nessa região. Então, aqui você tirando a parede intermediária, já dá para ver lá a parte de cima, as pessoas ficavam, o mezanino, né? Aí quando tira tudo, você vê o piso lá embaixo, onde eles liam a lei aqui no meio, né? O peristilo aqui, essa parede que estava aqui eu tirei, né? E o telhado. Então essa é a sinagoga do quarto século. Ela foi construída em cima do local onde estava aquela sinagoga mais antiga, lembra? Que é essa aqui. Então, os 1,5 m, 1,20 m abaixo tem esses restos da sinagoga antiga. Então, mesma coisa, é um caixote, né? Então foi mais fácil fazer, recorta o caixotinho, né? Um retangularzinho, né? E aí depois instalei aquelas colunas lá dentro e o cobogó de cima, assim, a ventilação, de forma que ficou assim, né? Muito simples, né? Uma construção bem simples, uma sinagoga bem quadradinha. O formato final ficou esse aí, né? Sem o telhado dá para ver dessa forma, dá para ver lá dentro também o lugarzinho para sentar, né? E a sinagoga, então as duas são assim, lado a lado, assim, na verdade, esta aqui já sob os fundamentos dentro daquela. Se a gente olhasse de cima para ver o tamanho é assim, né? Olha aí, olhando de cima de novo, tirando alguns elementos móveis, né? Na verdade, esta aqui estaria nesta área de dentro da sinagoga mais nova. Talvez ela fosse até um pouco menor, né? Não sabemos com certeza, porque o levantamento assim da histórico não chegou a ver tudo, tá bom? Então, essa foi a aventura de férias, fazer essas maquetes aí das sinagogas de Cafarnaum. Um abraço.